Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Capacita CREA nesta tarde. São 16 horas e 4 minutos. O tema hoje é sobre os impactos da nova lei de licitações para a engenharia, com especialista em direito administrativo e procurador, o doutor Carlos Henrique Benedito Nitão Loureiro. Para dar as boas-vindas a todos vocês, eu passo agora a palavra à nossa presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, a engenheira civil Ana Dalgisa Dias Paulino. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Capacita CREA. Doutor Carlos, seja bem-vindo aí ao nosso conselho, trazendo um tema de grande importância. Acho que a nova lei de licitação, ela traz avanços na nossa área, algumas coisas que a gente gostaria de ter, infelizmente não vai ter, mas eu tenho certeza que esses impactos na nossa área vão ser fundamentais e a sua palestra vai esclarecer algumas dúvidas, algumas questões que nós, da engenharia, da agronomia e das geociências, que trabalhamos com serviços técnicos, que somos, no setor público, submetidos à lei de licitação, vamos enfrentar. E é interessante a todos, porque todas as obras, elas estão dentro da lei de licitações, quem vai para o serviço público. Então, quem procura entender os critérios de editais, qual é o nosso papel, então, acho que é fundamental uma palestra esclarecedora como essa. E para apresentar o nosso palestrante, eu gostaria de passar aí, antes eu queria só registrar aqui algumas presenças, da coordenadora da Câmara de Engenharia Civil e presidente da ABENC, nossa conselheira Vera, que está aqui presente, aqui com a gente. Então, a gente tem aí o nosso presidente do Clube de Engenharia, o Noronha, Carlos Noronha, também que é nosso superintendente, o nosso controlador, Cláudio Ronaldo, também presente aqui com a gente, a equipe do CREA, que participa de licitações, que a gente, como uma autarquia federal, também somos regidos pela lei de licitações, está aqui, mas eu gostaria de passar a palavra para o nosso procurador jurídico, Murilo Maris, para ele fazer uma explanação, uma apresentação do nosso palestrante. Boa tarde a todos, é uma grande satisfação podermos hoje à tarde estar conversando sobre esse tema que é de uma relevância extraordinária, não apenas para a área jurídica, mas especificamente para aquilo que nos propomos conversar hoje com o Dr. Carlos Nitão, para a área de engenharia. Para vocês terem uma ideia, a palavra engenharia aparece na lei 51 vezes, o que denota a sua elevada importância e a quantidade de dispositivos legais que a nova lei de licitações, a lei número 14.133, que entrou em vigor a partir de 1º de abril de 2021, traz para a área da engenharia. Existem diversas definições, muita coisa que já era praticada, mas que foi trazida com a nova roupagem, e outros institutos que são completamente novos e que, com certeza, estaremos aprendendo. Hoje, quem estuda a lei de licitações está muito mais, quem estuda e quem se propõe a falar sobre ela, está muito mais no papel de estudante professor do que professor que ensina, porque todos estamos aprendendo com ele. O professor Carlos Nitão, ele é um paraibano, mas já posso afirmar que ele tem um coração norte-rio-grandense, potiguar. Ele faz mestrado na UFRN, faz parte do IDASF, do instituto do qual eu faço parte, o Instituto de Direito Administrativo Seabra Fagundes. É um instituto, para quem atua na área de direito administrativo, sintam-se todos convidados a participar. É um instituto que efetivamente tem se preocupado em aprofundar a temática e o desenvolvimento do direito administrativo no estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, aproveitando, doutor Carlos, já anuncio que a partir do dia 15 de junho vai iniciar um curso sobre a nova lei de licitações promovida pelo IDASF, do qual o professor Carlos Nitão é o coordenador e um dos professores, e eu terei também a grande honra de
participar como professor também desse curso e com certeza, os que tiverem interesse, será uma ótima oportunidade para aprofundar a temática. Mas como o objetivo hoje... Sim, gostaria também de fazer um destaque que estão presentes vários procuradores de outros CREAs, membros do IDASF e muitas pessoas além dos que fazem parte do CREA. Então, a temática hoje tem essa relevância e, por isso, atrai tantas pessoas, tantos estudantes e tantas pessoas interessadas em aprofundar o tema. Mas, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Dr. Carlos Nitão, que irá nos brindar com sua palestra. Dr. Carlos, não faltam temas aí para debater, ao meu ver, muito mais dúvidas do que certezas, mas com certeza, sendo redundante, iremos aqui esclarecer um pouco das dúvidas com a sua palestra. Murilo. Fique à vontade e muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar nosso convite. Pode falar, presidente. Vou só pedir a todos que estejam participando que a gente desligue as câmeras, tá? E deixe só a câmera de Dr. Carlos ligada, para que a gente possa ter ele em destaque aí para todos. Obrigada, boa palestra, estou aqui assistindo, ansiosa, porque também trabalho na área de construção e isso é importante. Obrigada aí. Grande abraço, doutor Carlos, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todo mundo. Agradeço aí o convite, né, gentilmente feito pelo colega Murilo. É com muita alegria que estamos aqui reunidos hoje aqui para poder conversar um pouco com vocês, trazer algumas reflexões sobre a nova lei de licitações e contratos, né? Efetivamente, ela traz coisas novas, ela traz coisas velhas com roupas novas e ela mistura, né, o sistema geral de contratações anterior que a gente tinha. Então, nós estamos naquela condição que Murilo bem colocou, né? Estamos todos estudando, formando as nossas primeiras impressões, as nossas primeiras interpretações, né, para, a partir deste exercício, né, a gente começar a construir um modelo de interpretação, né, um modelo que possa dar segurança ao gestor quando dá a execução do seu papel, né, do seu mistério aí de cumprir com as políticas públicas. Então, parabenizo ao CREA pela excelente iniciativa. Eventos como esse são extremamente importantes porque ele promove o diálogo entre o setor técnico, né, que conhece com expertise a engenharia, as suas técnicas, as suas metodologias, e dialoga conosco aqui do jurídico, que tentamos aí trazer os olhos, né, da interpretação normativa. Então, parabenizo a todos os envolvidos, agradeço mais uma vez a gentileza do convite e vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né, para que a gente possa ir aqui conversando sobre a nova lei de licitações e contratos. Então, só me confirmem aí, porque eu não consigo visualizar a minha tela. Já está projetada. Já está apresentada, né? Então vamos lá, pessoal. A nossa intenção é de fazer um panorama aí pela Lei 14.133, dada a sua extensão, né? Ela traz uma subseção específica para tratar das obras e serviços de engenharia, mas nós, naturalmente, destinamos o nosso foco a esse tipo de contratação de obras e serviços de engenharia, tentando aí fazer um passeio, né, por toda o sistema normativo, trazendo algumas reflexões, algumas angústias, Murilo, e também algumas dúvidas, tá? Porque as dúvidas elas estão aí muito presentes nesse momento inicial. Então, a sensação que eu tenho hoje, quando a gente trata da nova lei de licitações e contratos, eu me lembro bastante da figura de Jano, né, que é esse deus da mitologia romana, que está associado com essa ideia de transição, né? O deus Jano, ele tem essa dupla face, né? Ao tempo em que ele olha para o passado, né, ele também tem
um olhar para o futuro, né? Um olhar para uma perspectiva de início, né? Para uma perspectiva de escolha, né? Para uma perspectiva de novas decisões. Então, o momento que muito representa esta dupla percepção. Nós precisamos olhar para 8666, para tentar entender aquilo que nós conseguimos fazer e que teve sucesso, para que nós possamos, ao mesmo tempo, dela nos desprender, quando olharmos para a nova lei, para a Lei 14.133, sem trazer esse viés interpretativo. Se a gente não tentar empregar a nova lei, uma perspectiva interpretativa, que busque extrair dela aquilo que ela tem de melhor, talvez nós tenhamos uma nova norma, mas estejamos pensando essa nova norma com a mentalidade, com a face aqui, com aquilo que Janus tem ao olhar para trás. Então, nós, nesse momento, vamos fazer essa dupla face, porque a norma ela traz um regime de vigência de 2 regimes. Então, desde o dia 1º de abril de 2021, a lei está plenamente vigente, ela está apta a produzir efeitos. É claro que existem aí discussões a respeito da possibilidade de eficácia, de aplicação, por conta da questão tão tormentosa em redor do, por exemplo, Portal Nacional de Contratações Públicas, e aí eu posso fazer novas contratações sem ainda ter a regulação do portal? Eu já posso usar os novos limites de dispensa? Então, veja que existem aí questões que têm tirado, de certa forma, a tranquilidade dos atores envolvidos aí dentro desse processo de interpretação e aplicação desta nova lei. Um elemento que tem ganhado aí o palco dos debates é a figura do agente de contratação. Muitos se perguntam o que é o agente de contratação, quem é o agente de contratação. Então, perceba que existem dúvidas sobre os mais diversos e variados institutos. Eu, particularmente, tenho dito que a figura do agente de contratação, em uma explicação muito sucinta e muito reduzida, o agente de contratação ele se equivale à figura do pregoeiro, ou seja, ele não é o pregoeiro, porque a gente sabe que a nova lei ela manteve a figura do pregoeiro porque nós temos o pregão. Mas o agente de contratação é aquele agente público que vai ser o responsável por conduzir a fase externa do processo licitatório. A gente não pode defender a interpretação de que o agente de contratação ele vai ter um poder de supervisão sobre todo o processo licitatório, desde a fase de planejamento, passando pela fase de seleção, pela fase externa e chegando, e daí para frente, transmitindo a responsabilidade para os agentes fiscalizadores, porque você tem um princípio que é muito importante, que sobretudo vem ganhando destaque nos órgãos de conta, que é o princípio da segregação de funções. Então, se você lê o conceito de agente de contratação, que está lá no artigo 6º, você vai perceber de uma forma muito clara que há ali um excesso de funções, um excesso de atribuições que terminam diretamente violando esse princípio da segregação. Então, é isso. Nós temos que olhar para o futuro. Agora já não é mais o momento de criticar a norma, já não é mais o momento de dizer que ela é um museu aí, de velhas novidades. O momento agora é de olhar com esperança, na perspectiva de que nós, atores que participam desse processo, vamos sim tentar dar para esta nova lei uma nova roupagem. Vamos olhar para o futuro, fazer um novo recomeço dentro desse modelo de contratações e, a partir daí, tocar os nossos processos, os nossos procedimentos licitatórios. Então, aqui é só para ficar registrado no
no material que eu estou disponibilizando, que eu vou depois disponibilizar para vocês, eu vou encaminhar para o pessoal, e aí eles divulgarão, né, para vocês. Então, não se preocupem em, eventualmente, anotar alguma informação que tenha sido do interesse de vocês, que esteja no edital, não é porque esse material vai ser disponibilizado. Então, veja, um detalhe importante, que as pessoas têm nos perguntado bastante, nos questionado bastante, é sobre... dia desses, eu estava conversando com um servidor de uma determinada instituição e ele estava querendo fazer uma prorrogação de vigência, já considerando os novos prazos da nova lei, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler essa parte que trata da duração dos contratos. A gente hoje pode começar a ter contratos de serviços contínuos, por exemplo, que comecem com 5 anos de duração e pode chegar a 10 anos. A gente tem uma novidade excelente na nova lei, que é a parte do fornecimento contínuo, né? Então, ela deixa muito clara aqui que, a partir de 1º de abril, se você publicar um edital, você tem que dizer de forma expressa: esta minha licitação estará sendo regulada pela Lei 14.133. Esta minha licitação estará sendo regulada pela 8666. E perceba que essa dupla face de Janus, ela ainda vai estar presente na nossa vida de contratações por um período razoável, né? Porque os contratos que forem assinados com base na 8666, eles serão regulados pela 866 até o último dia da sua vigência. Então, a gente pode chegar ali, pelas minhas contas, mais ou menos em 2027, 2028, a não ser que nós, né, optamos por ir deixando de aplicar progressivamente a nova lei, a lei 8666, e passemos a dar, né, uma atenção com mais exclusividade para a nova legislação. Então, como Murilo bem disse aí, a lei ela traz, né, algumas definições que são importantes para a sua compreensão e para a sua percepção, né? Ela traz desde o conceito de serviço, e é importante perceber que ela trata, né, serviço como a obtenção de utilidade intelectual ou material, mas o que me chama a atenção nessa parte de conceitos o conceito de obra, né, que toca aqui diretamente com a atividade de vocês. Veja que para o Tribunal de Contas da União, né, e parece que para o próprio IBRAOP, né, o conceito de obra ele estava relacionado com a ideia de alteração do ambiente mediante uma atividade do homem, né? Então, essa é a atual compreensão do conceito de obra, né? Então, obra pública é aquilo que é uma construção, é uma reforma, é uma fabricação, né? O que termina implicando em alterações do ambiente por meio da atividade humana. Esse entendimento também está consolidado num parecer da Advocacia Geral da União, que, inclusive, aprovado pelo Advogado-Geral da União, que termina produzindo efeitos vinculantes para toda a administração pública federal. O interessante é que, na lei, ela caracteriza, né, o conceito de obra a partir da ideia, né, de profissões. Então, ela diz que obra é a atividade estabelecida que, por força de lei, né, cabe privativamente às profissões de arquiteto e de engenheiro, né? E depois ela traz aquele aspecto de inovação, né, que inova no espaço físico de natureza ou que acarreta alteração substancial. Então, o destaque que eu faço aqui dentro do conceito de obra é essa vinculação à atividade, né, dos profissionais da arquitetura e da engenharia, né? Ela traz o conceito de obra de grande vulto, né? E veja que a gente tem aqui uma modalidade nova, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela lá na frente, né, que é o fornecimento de serviço associado. Então, obra de grande vulto, para a nova lei, são 200 milhões para cima. Tá? O conceito de serviço de engenharia é interessante, que ela traz um conceito negativo de serviço de engenharia, né? Ela diz que serviço de engenharia aquilo que não está enquadrado como obra, né? E veja o detalhe curioso, ela coloca
arquiteto, engenheiro ou técnicos especializados. Então, para caracterizar determinada atividade como serviço de engenharia, a lei ela foi um pouco mais flexível, né? Ela permitiu que técnicos especializados pudessem fazer essa conceituação. Então, perceba que essa diferença conceitual entre obra, serviço de engenharia, serviço comum de engenharia, serviço especial de engenharia, essa definição ela não é meramente conceitual, porque ela termina implicando na escolha da modalidade que você vai utilizar, né? Se for serviço comum de engenharia, a gente vai utilizar pregão, mas a lei ela abriu a imagem para que você também utilize a concorrência no serviço comum de engenharia, quando você tenha a opção de utilizar a técnica, né? O critério de julgamento, técnica e preço. E o serviço especial de engenharia é quando ela traz aquela ideia de alta heterogeneidade e complexidade, né? Então, ela não foi aqui feliz, né, quando ela mantém essa ideia de complexidade. Essa discussão ela já aconteceu, inclusive, no âmbito do próprio CONFEA, né, que em 2019 soltou uma resolução que tratava, salvo engano, foi em 2019, que soltou uma resolução dizendo, olha, a atividade, né, que nós desenvolvemos aqui, né, elas têm uma solução específica que terminam variando aí de acordo com a natureza, com a natureza intelectual, científica, técnica, algo nesse sentido. E ela disse que por essas razões essa atividade ela é uma atividade técnica especializada, ela tem uma complexidade, portanto, você não pode enquadrar como serviço comum de engenharia. E aí o primeiro impacto seria você afastar a modalidade de pregão. Então, a gente não vai terminar entrando nessa discussão, porque a gente sabe, eu da perspectiva jurídica e vocês da perspectiva técnica, de que o fato de algo ser complexo, né, não afasta a questão de ser comum, né, de você olhar para o mercado e o mercado prontamente lhe entregar aquela solução, né, de olhar para o mercado e ele conseguir definir aquilo ali dentro de um padrão aí, padrões usuais do mercado, né, porque é esse o termo que a gente usa quando costuma se referir a bens ou serviços comuns, né? É uma análise mercadológica, na verdade, né? O mercado é quem termina nos dizendo se aquilo é ou não comum. Então, e ela traz aqui conceitos que terminam sendo importantes, né? A ideia de sobrepreço, mas na minha avaliação é mais importante aqui para a nossa análise, né? Para a nossa conversa, por conta de estarmos tratando aqui de serviços, né, e obras de engenharia, o conceito de superfaturamento, porque ela diz lá especificamente que o superfaturamento vai estar relacionado aí com obras, né? Ela retrata isso de forma muito específica. Então, eu só fiz o registro aqui do sobrepreço, né? A questão do sobrepreço ela vai ser identificada na fase anterior, né, na fase de planejamento, antes da execução do objeto. Uma coisa que a gente vai precisar refletir é sobre esse valor expressivamente superior. A gente vai precisar refletir sobre isso. Outro ponto nesse conceito que a gente vai ter que refletir é essa questão associada aos preços referenciais do mercado, né? O que é que a gente vai utilizar como referencial? A gente vai trazer, por exemplo, aquela ideia de cesta de preços para poder começar a entender, porque a gente sabe que tem tabelas que são regionais, né? A gente sabe que tem o SINAP que traz as suas especificidades, mas eu não sei se o estado do Rio Grande do Norte tem uma tabela específica de preços de obras e serviços de engenharia. Eu sei que tem uma muito famosa no estado de Sergipe, né? Que é a ORCE, salvo engano. Então, tem aqueles métodos, né? Isso é importante porque, veja, ela fala aqui, ó, seja de apenas um item, ou seja, do valor global. E quando ela fala de item e valor global, aí a gente tem que lembrar aquelas duas metodologias lá, a metodologia que considera a avaliação item por item, e aqui a tabela SINAP, ou as tabelas regionais, elas são extremamente importantes,
porque o sobrepreço ele vai ser analisado item por item, né? Nessa avaliação de preços unitários, ela, por exemplo, ela é irrelevante se houve sobrepreço em um item e se no outro item o preço estava baixo, né? Diferentemente do preço global. Na análise de preços globais, ela vai considerar o sobrepreço na totalidade do empreendimento, né? Na totalidade da obra. Então, veja como o conceito de superfaturamento ele termina implicando mais diretamente aqui na nossa conversa, porque ele traz de uma forma muito simples aquilo que eu tenho chamado de superfaturamento de quantidades, né? Quando você quando você, por exemplo, paga e não recebeu, né? Você pagou pelo mais, né? Ou quando você pagou além daquilo que foi efetivamente entregue. Então, ou você paga quando a pessoa não executou, ou você paga a mais do que a pessoa executou, né? Aqui tem o superfaturamento na execução, né, que é o superfaturamento, de certa forma, que a gente pode chamar aqui na qualidade, né, porque você troca, porque você substitui o produto, né, isso termina implicando em qualidade, em vida útil, né. Veja, tem o superfaturamento aqui relacionado com questões orçamentárias, né, alterações no orçamento que causem desequilíbrio no contrato e, portanto, causa dano ao interesse da administração e outros tipos de faturamentos aqui que vão estar relacionados com questão de cronograma físico-financeiro, que a gente vai ter que ter muito cuidado com aquela... Eu já vi, por exemplo, empresas, na hora de apresentar propostas, a empresa, ela carregou muito no orçamento físico-financeiro dela, nas primeiras etapas da obra, né? O que terminou destoando bastante dos preços que a administração tinha proposto para aquelas fases, e aí a gente entrou-se lá numa discussão, né, a respeito da aceitabilidade ou não, porque a gente sabe que existem jogos de planilhas que terminam sendo práticas muito usuais. Então, a empresa ela quer carregar aqueles itens porque são mais caros, enfim. Tem no Brasil, né, a gente trabalha, infelizmente, com aquela ideia de começa, não sabe se vai terminar, e assim as falhas, né, de ambas as partes elas vão acontecendo, né, e no final das contas a sociedade é que termina sendo prejudicada por não receber aquela obra. Uma reflexão que eu sempre faço quando a gente trata de obras, né, de empreendimentos superfaturados, é que o dano não é só financeiro, né? A sociedade ela tem um dano social muito evidente, né? Eu já trabalhei em processos, na época que estava em Roraima, né, em que obras da universidade, do Instituto Federal, que eu estava atuando como procurador, depois de alguns milhões serem gastados, né, ela simplesmente precisou ser demolida e não se tinha mais orçamento. Então, imagine, nós, além de termos gastado alguns milhões, nós deixamos de entregar para a sociedade ampliação de um campus universitário, né, que, portanto, deixou de gerar conhecimento, deixou de receber alunos, né, deixou de produzir para a sociedade. Esse ponto aqui, na minha análise, é problemático. Na minha percepção inicial em relação à lei, eu tendo a crer que esse aqui vai ser um dos primeiros que vão questionar, por exemplo, a constitucionalidade deste dispositivo. Por que é que eu digo isso? Porque esse tratamento favorecido que está aí nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123 é aquela parte de acesso aos mercados, né, das microempresas, empresas de pequeno porte, né, você está falando de regularização fiscal ou trabalhista diferida, né, a gente está falando de critérios, aquela questão do empate ficto, né, até 10%, até 5%, a gente está falando de licitações exclusivas, de subcontratação e outras coisas. O problema é que a lei diz que, no caso de obras e serviços de engenharias, né, o valor estimado for superior a 4.800.000, você não vai aplicar os benefícios de acesso ao mercado, né? Mas e por que o problema? Porque ela está fazendo uma limitação, né, que decorre de uma garantia constitucional com base em
possibilidade, né? Porque ela diz que é um requisito negativo, na verdade, que ela traz, né? Ela diz assim, se no ano calendário da realização da licitação, né, as empresas que forem contratando, né, elas ultrapassarem esses limites, né, ela vai terminar não podendo assinar contrato com a administração, ainda que isso seja uma projeção. Então, efetivamente, a situação ela não existe, né? Ela está em um modelo de projeção em abstrato. Então, a gente tem aí decisões do Tribunal de Contas da União, por exemplo, que diz que você não pode afastar os benefícios em função de um faturamento que ainda não foi oferido, né? Então, nada impede que eles pudessem participar. Então, tenho para mim que esse ponto aqui talvez gere ou traga alguma polêmica, né? Agora a gente vai trazer aqui algumas reflexões, implicações que decorrem do fato de aquela obra, né, ou aquele serviço ser classificado como um empreendimento de grande vulto, e, portanto, aí de valores superior a 200 milhões. Nesse tipo de empreendimento, a gente, inevitavelmente, vai ter que ter uma matriz de alocação de risco, né? É uma matriz que define responsabilidade entre as partes. Então, quem é que vai ficar com o risco da variação dos insumos? Quem é que vai ficar com o risco da variação dos custos de mão de obra? E a inflação, né? Quem é que vai assumir o risco aí em relação a reajuste? Tá, uma coisa que termina impactando muito nos nossos contratos são aquelas questões que são relacionadas, por exemplo, à variação do dólar. Para quem, em termos práticos, seria mais adequado, né, assumir o risco da variação do dólar? Para a administração pública ou para a empresa que pode, de repente, assinar um contrato de hedge, né, para se assegurar dos riscos aí da variação? Então, a matriz de risco ela termina sendo extremamente importante porque ela vai trazer elementos que vão caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? O equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Então, de modo que durante a execução contratual, se aquela matriz estiver sendo observada, está sim preservado aí a relação econômica financeira, tá? Então, como é que acontece? Em relação ao programa de integridade, assinou o contrato, a empresa vai ter 6 meses para apresentar o programa de integridade, caso ela não tenha. A nova lei, pessoal, ela traz uma visão muito preocupada com essas questões de governança. Tanto é que ela traz, por exemplo, como critério de desempate, o programa de integridade. É um dos meios, né, que a administração, um dos requisitos que você pode utilizar como critério de desempate, né? Em outros 2 pontos, a lei faz referência ao programa de integridade. Na hora de avaliar, por exemplo, a conduta da empresa, né, para aplicar a penalidade, esse elemento é aqueles elementos subjetivos que objetivos, na verdade, porque ela vai verificar se tem ou não, e vai verificar, de repente, se foi efetivo ou não, né? Aqueles elementos objetivos que você avalia na hora da dosimetria da sanção. De repente, ele estava querendo lá te aplicar 1 ano, ele aplica 6, 7 meses de suspensão de contratar, porque você comprovou que tem um programa de integridade e esse programa, ele, de certa forma, teve ali sua efetividade. E também traz, né, a importância do programa de integridade no momento da reabilitação da empresa, né? Porque ela diz, ou você vai ter que implantar aí um programa efetivo, e aqui eu estou falando no geral, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui agora já é no geral, não especificamente em relação à obra, né, de grande vulto, ou você vai ter que melhorar o que você tem, né? E aí, quando nós estamos tratando de questões relacionadas à fraude e aqueles fatos lá tipificados na lei anticorrupção, que quase todos, né, a grande maioria deles lá estão relacionados com licitações e a grande maioria estão associados a condutas fraudulentas. Garantia, né? No regime geral, basicamente, não mudou, né? É a mesma coisa, fiança, seguro, caução, né? Uma coisa que a lei traz de interessante e que termina, como é que eu posso dizer, trazendo uma maior segurança
as partes envolvidas é que só pode assinar o contrato com a garantia. Então, você não pode mais prestar a garantia depois da assinatura do contrato. A lei diz que entre a homologação, né, e a assinatura do contrato tem o prazo mínimo de 1 mês. Então, o edital pode dizer, olha, entre homologou, você tem 45 dias para apresentar a garantia para que a gente possa assinar o contrato. Tá? Os percentuais de 5%, podendo chegar a 10%, e vejam, na questão das obras, esse podendo chegar a 10%, ele é interessante porque a justificativa da necessidade da adequação de você sair desse percentual de até 5%, que seria, podemos dizer, um percentual regra, para a 8%, para a 9%, ou até mesmo para o limite 10%, é que você precisa fazer uma avaliação da complexidade técnica e dos riscos. Então, você precisa demonstrar isso para poder fazer essa exigência desse percentual acima de 5%, podendo chegar a 10%. Especificamente aqui em relação a obras e serviços de grande vulto, a lei diz que na modalidade seguro-garantia, tá? Na modalidade seguro-garantia, você pode chegar até 30%. Tá? Então, outra coisa que é extremamente interessante, cláusula de retomada. Né? Veja, você assina um contrato e você coloca lá uma cláusula de retomada na garantia, de modo que a empresa, ela própria, né, a empresa seguradora, né, no caso, a instituição seguradora, que certamente deve ser aí uma instituição financeira, uma instituição bancária, né? Ela pode, ela própria, assumir a execução da obra. Acredito eu que, na prática, isso dificilmente vai acontecer. O que é que a instituição seguradora vai fazer? Ela vai contratar, né? Ela vai, na verdade, subcontratar, e essa subcontratação, ela pode ser total, ela pode ser parcial. Aí é uma decisão que cabe à seguradora, tá? O interessante é que você pense nessa possibilidade de colocar essa cláusula de retomada. Eu esqueci de falar no começo, caso alguém queira fazer uma intervenção durante a minha fala, pode ficar à vontade, né? Levanta a mãozinha aqui, se quiser ligar a câmera na hora de falar, pode ligar também. Eu não sei se vocês estão colocando coisas aqui no chat, porque eu realmente não estou acompanhando o chat, mas quem quiser falar, Murilo, pode só ligar o microfone, dizer tem uma pergunta, uma dúvida, um questionamento, não tem problema não, até acho mais interessante porque a gente já vai tratando, né, da dúvida, da reflexão, da divergência dentro aqui do contexto da nossa fala. Né? Então, obras e serviços de grande vulto, a gente tem que ter em mente que tem a necessidade, né, de matriz de risco, programa de integridade e garantias. Tá? Então, vamos avançar aqui. Agora a gente vai chegar no famoso BIM, né? Esse modelo é uma modelagem de informação de construção, né? E aí vocês engenheiros, vocês arquitetos, vocês técnicos especializados, né, que detenham conhecimento sobre isso, vocês me interrompam caso eu traga alguma informação equivocada, né? Por favor, faço questão de que vocês realmente façam as suas colocações e as suas ponderações, porque aqui é onde entra aquela parte de que a gente entende a conceituação do Instituto, mas não conseguimos, talvez, visualizar de uma maneira mais concreta, a não ser, por exemplo, o caso, né, de Murilo, dos colegas procuradores, a quem aqui eu saúdo a todos na pessoa do Murilo, que atuam no dia a dia deles, né, no dia a dia de vocês, e aí conseguem, naturalmente, ter uma vivência relacionada com obras e serviços de engenharia, e podem compreender aqui melhor esse BIM. Né? Tem um decretozinho aqui de 2020 que traz aí fases de implantação do BIM. Né? Quando esse decreto saiu, eu me recordo que foi muito festejado. E aí, o que eu fiquei curioso, na verdade, para saber é o porquê, né, dessa escolha especificamente desse modelo BIM. Né? Se não caberia aqui na lei um panorama mais geral, né? Como ela coloca aqui, ó, tecnologias e processos integrados. Né? Porque se está
textualmente o BIM, né? Mas isso aqui é só uma curiosidade minha que a gente pode virar a página e deixar para lá, né? Então, o BIM, de minha compreensão, é como se fosse, na verdade, um modelo virtual de obra, né? Que você termina conseguindo ver ali em 3D, Murilo. E eu quando estava lendo sobre o BIM, eu sou da década de 80, viu, pessoal? E aí eu estava me lembrando, Murilo, da época que a gente ia para a escola. Eu acho que é bom você ficar com o seu imagem ligado aí, Murilo. Pelo menos eu fico lhe vendo aqui, a gente não fica com aquela sensação de que tá sozinho, né? E aí eu estava me lembrando da época da escola que a gente fazia aquelas maquetes de isopor. Não sei se você lembra. Antigamente, né, eu morava lá no sertão da Paraíba, a gente fazia aquelas maquetinhas de isopor, né? Então, veja, aquela maquete de isopor, pelo que eu tenho lido sobre essas questões de serviços e de obras de engenharia, é um modelo convencional, é um modelo estrutural, é um modelo de alvenaria, né? E o BIM já é essa versão mais tecnológica, essa versão que a gente usa softwares, que usa programas de computador, que você consegue trabalhar aí de um modo colaborativo, utilizando inteligências, processos digitais, né? Que terminam propiciando uma análise mais eficiente em termos de quantitativos, né, para a futura obra. Então, pelo que eu tenho lido e compreendido, o BIM ele dá uma confiabilidade e segurança na projeção da obra, na análise dos custos e na certeza da estimativa daquilo que você precisa para executar, né? Então, essa é, assim, a minha contribuição, mas sobre o BIM, o que eu queria refletir com vocês, eu acho que ficou no próprio slide, eu não coloquei em seguida. É só uma conexão que eu quero fazer aqui entre o BIM e mais dois institutos, mas na frente a gente vai conversar um pouco. Essas questões das diretrizes ambientais, ela terminou sendo aí muita coisa aqui nesse quadro normativo, vou começar de baixo para cima. Esse quadro normativo, ela terminou sendo aí herança do RDC, né? É quando ela traz aquela ideia que você precisa observar as questões relacionadas com os resíduos sólidos que são gerados, compensação ambiental, estudo de impacto de vizinhança, né? Tudo isso aí que a gente precisa pensar como meios, né, para mitigar o dano ambiental. Uma previsão que eu acho interessante, mas que eu não sei como é que isso vai acontecer na prática, é essa aqui do artigo 26, parágrafo 5º, inciso 1. E o que é que diz isso aí? Diz que os licenciamentos ambientais de obras, eles vão ter prioridade na tramitação. E aí eu quero saber como é que o pessoal lá vai lidar com isso, porque a demanda já é alta, né? Então, ela traz essa prioridade de tramitação desses licenciamentos de obras públicas. Outra coisa que é interessante, o edital, ele pode colocar, né, como responsabilidade do contratado a questão do licenciamento ambiental. Então, olha, o licenciamento ambiental é com você, você se vire, você aí trate de correr atrás das licenças, mas uma observação que eu acho importante aqui é na questão da licença prévia. Independentemente de ser a administração ou o contratado o responsável por isso, é importante que a gente não dê esse passo sem a licença prévia, porque você pode elaborar um projeto básico, de repente, você pode ter o risco de elaborar um projeto básico que não vai atender, de repente, as condições que vieram na licença, sendo a licença posterior. Então, você vai perder tempo, você vai perder recursos. Então, eu sempre recomendo na universidade, não vamos publicar editais, não vamos avançar se a gente não tem essa primeira licença, né? E traz aqui, internaliza no planejamento. É interessante que agora tem que ter ETP para obra, né? Tem que ter ETP para obra, ele vai poder ser dispensado em alguma outra situação, mas o planejamento, aquilo que as pessoas já faziam e que, na minha avaliação, eu não sei no CREA, porque eu não conheço a realidade de vocês, mas termina sendo aquela, na administração federal, de um modo geral, termina sendo aquela
análise, o planejamento de obras na administração ou da contratação de qualquer outro serviço termina sendo aquilo que a gente chama para inglês ver. É para inglês ver porque a gente faz porque a norma diz que tem que fazer, o pessoal cita um IN, cita um decreto, mas você não visualiza lá efetivamente a comprovação de estudos de impacto, das medidas que podem auxiliar na redução disso, questões de baixo consumo de energia, a própria logística reversa, né? Tudo isso a gente termina não visualizando de forma efetiva. Os regimes de empreitada, pessoal. Os regimes de empreitada, os tradicionais permanecem, né? Preço unitário, preço global, empreitada integral, a tarefa. A questão da contratação integrada e a semi-integrada é novidade no regime geral, porque a gente já tinha isso no RDC, né? A gente já tinha isso na própria estatais. A adoção desses dois regimes, eles são interessantes, porque você consegue trazer essa pegada tecnológica, né, para dentro das nossas contratações, você consegue ter contratações mais eficientes a partir da internalização de novas tecnologias, né? E veja, você pode utilizar, estava lendo sobre o assunto, né? Tem um negócio aí chamado de construção industrializada, né? Você lê, é como se fosse uma linha de montagem dentro desse modelo de obra, né? E aí eu até anotei aqui, tem umas estruturas mais modernas, wood frame, né? Steel frame, que é o de madeira, né? O aço, estruturas pré-fabricadas. Então, tudo isso você consegue trazer para a administração com esses dois regimes de empreitada, a contratação semi-integrada e a contratação integrada, né, que conseguem, inclusive, né, permitindo a utilização de soluções tecnológicas, né, colaborativas, que terminam, muitas vezes, contribuindo para uma melhor sustentabilidade ambiental, porque você reduz a emissão de CO2, por exemplo, você tem uma menor produção de resíduos da construção civil. A novidade que a gente tem aqui em termos de regime de empreitada é o fornecimento e a prestação de serviço associado, né? Só lembrando que na contratação integrada e na semi-integrada, a gente tem aquelas restrições, né, em relação à alteração de valores contratuais, que seria possível no caso de reequilíbrio econômico, mas restrita as questões de caso fortuito ou força maior, por exemplo, os fatos que decorreram dessa pandemia, a questão da necessidade de alterar o projeto, ou especificação do projeto na necessidade da administração, para que você possa melhorá-lo tecnicamente, a alteração do projeto na semi-integrada, você percebeu que você tem uma solução melhor, uma solução inovadora, você vai lá e faz uma aditiva, altera, coloca ela, é por isso que eu coloquei aqui essa questão de inovações tecnológicas, né? Então, são dois regimes que a gente precisa utilizá-los mais e que teve uma vitória no veto presidencial, né? Não sei se vocês sabem, mas na questão do veto, tinha um parágrafo lá no artigo 46, salvo engano, parágrafo 6º, 7º, alguma coisa assim, eu esqueci agora, que dizia que você só podia usar a contratação integrada e semi-integrada para o limite lá de 20 milhões. Talvez que você praticamente acabava com a possibilidade do uso desse regime e você deixaria de ter aí, né, esses meios mais interessantes, né? O fornecimento e a prestação de serviço associado, ele vai estar relacionado aí com a questão você pode contratar uma obra, né? Associado a essa obra, você pode integrar serviços, esses serviços podem ser de manutenção, de reparação, de conservação. Então, com esse regime de fornecimento e prestação de serviço associado, você contrata o combo, né? Você termina garantindo um preço melhor, porque o que acontece? O cara ele dá um preço mais baixo na hora de dizer, olha, o preço da minha obra vai ser 10, né? Ou o preço do meu produto vai ser 5. Mas na manutenção, aí o custo termina subindo. Então, você meio que garante o combo ali,
obra, manutenção, conservação, e você termina com a tendência de ter preços melhores. Né? Essa é o objetivo. Então, esse regime aí de fornecimento associado, ele é um regime novo, né? E aqui era exatamente aquela reflexão que eu queria trazer para vocês. É possível, né, eu pensar num modelo de contratação de obras e facilities, né? Veja que os tribunais de contas eles já vêm aceitando essa ideia de facilities, né? Eles já vêm aceitando essa ideia de solução imobiliária completa, que eles chamam, né? Você contrata todos os serviços, né? Você contrata vigilância, limpeza, copa, segurança, enfim. Você contrata todos os serviços que são necessários para você manter aquele prédio. Você aluga com esses serviços juntos. Então, veja que a gente pode, né, casando aqui, combinando a ideia de fornecimento e prestação de serviço associado com o conceito aqui com a ideia de facilities, que a gente extrai aqui da lei 14.011, que é de 2020, né, que é essa ideia de imóveis, né, em um contrato único com serviços de manutenção, né, equipamentos e tal. Veja, não é contrato de gestão, aquele contrato de gestão clássico do direito administrativo. Eu estou trazendo aqui uma ferramenta, né, que vocês da engenharia, né, podem pensar em modelos que sejam interessantes, né, para que a gente possa ter contratações melhores em todas as perspectivas, não apenas econômicas, mas de qualidade tecnológica e, sobretudo, na questão da sustentabilidade ambiental. Tá? Procedimentos auxiliares, eles vieram aí para contribuir, né, com novas soluções, né, para que a administração pública possa tentar fazer melhores contratações. O PMI, as pessoas perguntam muito, tá, e o PMI e o diálogo competitivo, eles são a mesma coisa, né? Veja, o PMI, ele é um procedimento auxiliar, uma fase, né, que vai ocorrer em momento anterior à licitação. Né? Então, você publica um edital de chamamento público, e como é que ele entra aqui na questão de obras e serviços de engenharia? Você pode apresentar aqui um projeto, né? Um projeto, né, para uma solução, um projeto básico que vai trazer aí um serviço determinado, uma obra, né? Eu até brinquei, eu não conheço tão profundamente Natal, mas você pode pensar, né, em soluções inovadoras, né, urbanísticas para tentar resolver problemas. O interessante do PMI é que ele não garante, né, ele não obriga a administração a realizar a licitação. Né? A pessoa que vence, né, o PMI, quando ele apresenta lá o seu projeto de engenharia, né, ele não tem nenhum direito de preferência na hora lá de participar da licitação futuramente. E veja que o PMI, dentro dessa perspectiva de apresentar projeto e depois participar da licitação, ele supera aquela vedação, né, da 866, que diz que o projetista ele não pode participar da licitação. A gente supera isso. Né? Os custos do PMI por conta de cada empresa que resolveu participar. Né? Veja, não tem ressarcimento de valores. O vencedor dos custos que o vencedor do PMI teve, né, ele vai receber, né, ele vai ser remunerado pela empresa que lá na frente venceu o procedimento licitatório. Né? Então, a ideia do PMI é isso, é dizer, empresas, vocês que conhecem o mercado, vocês que dominam técnicas de construção, vocês que dominam soluções metodológicas para entregar serviços de qualidade melhor para a sociedade brasileira, né? Eu quero resolver aqui um problema relacionado a determinado imóvel público. Eu preciso que vocês me dêem uma solução. Então, o PMI ele vem dentro dessa ideia. Uma coisa que é interessante, né, o particular, né, a empresa interessada, ela pode chegar lá para a administração e dizer, olha, eu tenho essa proposta aqui, né? Por que você não abre por
Por que é que você não publica um edital de chamamento público de PMI, né, de manifestação de interesse? Veja que ele pode ser partir da administração, como também pode ser provocado pelo particular. A pré-qualificação, ela avançou, porque na 8666 a gente só tinha pré-qualificação objetiva, né, que era lá na concorrência, então você restringia ela à questão dos bens. Aqui, na nova lei, ela trata não apenas de bens, aquilo que a gente chama de pré-qualificação objetiva, como também de subjetiva, né, do próprio fornecedor, quando ela vai verificar as questões da habilitação. E dos bens, ela verifica a questão de qualidade. Então, o que é essa pré-qualificação? Ela é um procedimento técnico-administrativo que consiste na verificação antecipada pela administração do atendimento dos requisitos para participar de uma futura licitação, né? Que, inclusive, pode ser restrita apenas para aqueles que estão pré-qualificados, que também é um outro avanço. Mas e como é que a gente pode trazer a pré-qualificação aqui para obras e serviços de engenharia? A pré-qualificação ela pode ser por grupo, né? Ela pode ser segmentada. Então, você pode fazer uma pré-qualificação considerando a capacidade econômica, a complexidade técnica do objeto. Então, você, olha, eu vou fazer uma pré-qualificação para empreendimentos, para construir pontes de até 10 quilômetros, né? Para construir pontes de 100 quilômetros. Você vai fazer pré-qualificação para a prestação de serviços de engenharia aeronáutica, né? De engenharia portuária, de engenharia ambiental. Então, a ideia de você trazer a pré-qualificação para dentro de obra de engenharia é essa, de você conseguir fazê-la por especialidade, né, por categoria. Murilo, eu tinha mais ou menos combinado com o pessoal até umas 5 horas e um pouquinho, mas como eu comecei a falar um pouquinho mais das 4, eu só queria mais uns 10, 15 minutos aí para eu poder caminhar aqui até o fim da apresentação. A gente já estou mais ou menos perto de concluir. Pode ser? Fica à vontade, eu tenho algumas observações ao final, mas aí eu prefiro deixar ao final porque a gente faz um debate e não atrapalha no seu encaminhamento. Tranquilo. Mas acho que pode continuar, o pessoal está aí bem atento e está bastante interessante as informações. Então, vamos lá. Outra observação que eu queria fazer é que quando você está tratando de julgamento, né, de propostas na pré-qualificação, no PMI, você vai utilizar os mesmos critérios que são aplicados nas licitações, você não pode esquecer disso. Então, aquelas regras que tratam de classificação, desclassificação, diligência, execuibilidade, negociação, critério de desempate, tudo isso você precisa ponderar e utilizar. No sistema de registro de preço, né, a novidade é que eles trouxeram a possibilidade de você fazer registro de preço para obra, né, e serviço de engenharia. Na minha opinião, avançamos um pouco. A gente já tinha, na prática, para serviços de engenharia, mas para a obra não. Na verdade, isso terminava sendo destoante, né, entre os tribunais de contas. O TCU ele não admite. Só que, ao mesmo tempo que a lei avançou, na minha opinião, ela foi um pouco tímida, porque ela naturalmente trouxe o requisito da padronização, né, essa questão da ausência da complexidade técnica e operacional já é discutível, né, porque é como aquilo que a gente já conversou. O fato de ter complexidade não afasta necessariamente o fato de ser comum, e aqui você pode pensar, por exemplo, naqueles conjuntos habitacionais, né, que são construídos aí, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida. É totalmente padronizável, né, e acredito eu que não tenha essa complexidade técnica, né? E você poderia pensar em outros empreendimentos que, ainda que padronizados, né, destoassem um pouquinho dessa questão da complexidade técnica do olhar de quem está de fora, né? Mas para o mercado que faz aquilo, usualmente termina sendo comum. O requisito que eu acho que pega é esse inciso 2, quando ele fala de necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço, né? Talvez eles tenham avançado nesse ponto aí para permitir que essas instituições, né, a Caixa, que trabalha com esses programas habitacionais, certamente vai fazer uso disso aqui, né, mas outras
instituições talvez nem tanto. E aqui a gente vem para as modalidades que terminam sendo preservadas. A novidade que tem é que ela inverte, né, a fase procedimental, então ela internaliza mais ou menos, ela apregoa, né, como diz o meu amigo Rafael Sérgio, ela apregoa a nova lei, né, é como se fosse um grande pregão, né, ela inverteu as fases. Você vai continuar usando pregão para bens e serviços comuns de engenharia, concorrência para bens e serviços especiais, né, serviços comuns de engenharia, e aqui que termina diferenciando quando você optar por utilizar a técnica e preço, aqui, aí tem aquela discussão, se eu vou usar a técnica e preço, então isso é comum, né? Aí é uma discussão eu entendo que é uma discussão mais na perspectiva técnica da engenharia, e traz essas questões de serviços especiais. Ela traz o concurso, mas a novidade é o diálogo competitivo. E uma das diferenças do diálogo competitivo é exatamente que ele é uma modalidade de licitação. Aí ele traz aqui, para a contratação de obras. Então, veja, o diálogo competitivo ele é uma modalidade licitatória voltada para a adjudicação de contratos em relação aos quais a administração ela tem a necessidade, né? Ela sabe que precisa, por exemplo, de uma obra, mas ela não consegue elaborar o seu projeto. Ela diz assim, dada talvez a complexidade, né, ou a necessidade de você ter uma solução ali mais tecnológica, ou de você ter uma técnica mais inovadora, né? A administração ela não consegue ter pernas, né, ou ter capacidade, né, para ela própria dizer qual é a solução que ela quer, né? Então, ela não consegue com precisão dizer as especificações técnicas, por exemplo. Ela precisa do conhecimento do mercado, e ela vai dizer, olha, vamos conversar. O que a gente precisa ter em mente aqui no diálogo competitivo é que essa fase do diálogo, ela acontece, é como se fosse uma grande conversa, uma grande negociação entre os atores que estão ali, né, discutindo, apresentando técnicas, soluções, metodologias, né, para chegar na construção de uma opção, e aí, chegado nesse ponto, depois é que você parte para a apresentação da proposta, né? Então, veja, a apresentação da proposta, ela vem depois, né, que você construiu aí os elementos técnicos ali para o objeto. Tá? Então, o diálogo competitivo ele tem essa importância, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele, por exemplo, vai ter um grande avanço, porque a gente sabe que a lei, ela, de certa forma, meio que nacionalizou o planejamento federal, né, quando ela traz todas aquelas regras de planejamento e joga dentro da norma, mas, ao mesmo tempo, você, para ter um diálogo competitivo, você precisa ter aí, né, questões mais tecnicamente avançadas, né, soluções ou inovações, né, tecnológicas que, efetivamente, não é qualquer obra ou qualquer serviço de engenharia que vai ter. Uma coisa que é interessante, que eu visualizo aqui para a questão da obra, para a questão do serviço, sobretudo para a questão de fiscalização, é esse sistema informatizado de acompanhamento de obras. Isso aqui é extremamente importante, porque veja que a nova lei ela traz uma tendência de informatização, né? Porque ela estimula a utilização do certificado digital, né? Ela estimula, né, e ela torna regra a utilização das formas eletrônicas de licitação. Ela traz um catálogo eletrônico de padronização, né? Esse catálogo é para serviço, é para obra, é para bens, é para tudo, né? Então, a ideia desse sistema de informatizado de acompanhamento de obra é que ele possa trazer mais segurança na fiscalização da obra, né? Já imaginou você ter transmissão simultânea aí de imagem, né? De vídeos disponibilizados em tempo real, né?
Veja como você amplia o controle social, né? Fiscalização informática, sistemas informatizados de fiscalização, eles te darão maior segurança na medição, né, que é um elemento extremamente importante para a questão do pagamento, né? Os dados que o sistema informatizado pode te oferecer, eles serão extremamente importantes para que você elabore o relatório na hora de identificar eventual inexecução, né? Ele pode te dar até meios mais seguros para eventual processo sancionador, né? Então, é um avanço. E outra coisa, se a administração não tem perna para ela própria desenvolver, né, ou construir um sistema informatizado desse, ela pode contratar. A 866, artigo 60, 62, né, a própria INZS já traz essa ideia da participação do terceiro, né, auxiliando o processo de fiscalização. Então, você pode contratar, né, programas e soluções que te auxiliem e te ajudem nisso. Opa, desculpa. Uma coisa que é extremamente interessante e que, se a lei pudesse ser aplicada, Murilo, de forma combinada, eu não teria um problema essa semana na universidade, né, porque ela traz a prorrogação automática do prazo de vigência nos contratos de escopo. Veja como isso é interessante. Né? A gente perdeu um contrato de escopo, estamos com um problema resolvendo lá, construindo uma solução, porque o prazo de vigência expirou, a execução ainda não foi finalizada, portanto, o objeto ainda não foi entregue, e aí vem toda aquela discussão jurídica, né? A gente sabe que os órgãos de controle aceitam, só que o problema é que na AGU tem um parecer vinculante que faz a total distinção entre esses prazos e diz que se morreu a vigência, aí, como diz a gente aqui lá no sertão da Paraíba, morreu Maria Preá e você tem que pensar em outras soluções. Então, eu vejo isso aqui como sendo um avanço, a prorrogação automática. Agora, é claro que, se teve prorrogação automática, né, por conta de inexecução, e isso foi culpa da contratada, ela vai dizer, olha, você pode prorrogar, mas aí você tem que averiguar, você tem que aferir, para ver se a empresa teve responsabilidade, e se ela teve responsabilidade, a gente precisa aplicar penalidades, né? E outra coisa que eu também acho que foi interessante é quando, dentro do mecanismo consensual de extinção do contrato, você traz a possibilidade de conciliação, né, de meios alternativos. Claro que esses meios alternativos aqui você vai usar em um empreendimento de grande vulto, né, uma obra de 200, 300, 400 milhões, que efetivamente seja compatível com o custo que você vai ter. Mas você tem a conciliação, as partes podem conversar e conciliar, né, e entender que não dá mais, né, e aí justificar e apontar as razões para a extinção daquele contrato. Só uma última informação para finalizar, que eu lembrei agora, que eu não coloquei, é que a exceção de contrato não cumprido, ela agora é de 2 meses. Né? Ela agora é de 2 meses, não é mais 90 dias, né? São 2 meses, e só para conectar com essa informação, a lei ela traz, né, lá a ordem de pagamento. E a ordem cronológica de pagamento ela vai dividir por categoria. Então, vai ter os contratos de obra, os contratos de serviço de engenharia, né, os contratos de serviços terceirizados. Então, ela traz essa categorização. Se mudar a ordem de pagamento sem justificativa e autorização, é considerado conduta, né, que está lá tipificada nos crimes que agora estão no Código Penal. Né? Então, pessoal, essa aí eram as minhas reflexões. Né? Eu estou deixando aqui para contato com vocês o meu Instagram, né? O meu e-mail pessoal, caso alguém queira conversar, trocar uma dúvida. E esse aqui é um livro, né, que está sendo lançado amanhã pela editora Juspódio. É um livro que foi escrito aí, né, por mim e mais 22 colegas da Advocacia Pública Federal. Né? Somos 23 colegas, né, e dedicamos aí um pouco do nosso tempo neste ano para trazer aí as nossas reflexões sobre a nova lei. A editora é a Juspódio. Quem tiver interesse, amanhã vai ter promoção de lançamento, então certamente os preços estarão bem acessíveis para todos nós. Então, só queria fechar com essa frase aí, né? Lembre de Janus, né? Uma face para 866,
a outra face para a 14133, mas sempre lembre-se de Epícteto, né, naquilo que a gente faz na nossa vida. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe, né? Então, a humildade é a principal ferramenta para a aquisição, a transformação e o compartilhamento dos nossos conhecimentos. Então, meu amigo, muito obrigado. A palavra está contigo e estou aqui aberto para os debates. Eu vou só encerrar aqui o compartilhamento de tela para que a gente possa dialogar com mais tranquilidade. Eu que agradeço, Encerrou? meu amigo. Encerrou, tá? Encerrou, né? Sua tela já está aí com a sua imagem. Nós agradecemos profundamente sua disponibilidade e a quantidade enorme de informações que foram trazidas. Obviamente, é uma lei nova, são muitos dados, muitas informações, muito a ser estudado. Inclusive, uma das grandes críticas que se faz à lei é o excesso de dispositivos que ela trouxe, né? Uma lei muito analítica, ela quis trazer muito pormenores, e, por outro lado, ela trouxe uma série de conceitos abertos, né? Conceitos que necessitarão de regulamentação dos órgãos, de um entendimento mais aprofundado e, acima de tudo, de aguardar o que os órgãos de controle e o judiciário vai se posicionar a respeito. E um deles, amigo, eu queria aproveitar aqui para iniciar nosso debate, deixando claro que todos que estão presentes podem também ativar seu microfone, a câmera, e fazer questionamentos e trazer observações, mas eu queria iniciar com um que eu tenho certeza que, principalmente para quem atua já junto ao CREA, nós costumamos dizer que existe um direito creano, certo? Que é um direito específico, bem voltado para a área do CREA. E dentro dessa perspectiva do direito creano, uma questão que está trazendo, Carlos, muita dúvida, muita discussão, que ainda vai trazer, já trazia antes, mas agora vai aprofundar mais ainda, porque um detalhe, a nova lei, ela colocou o pregão como a modalidade obrigatória de licitação. A regra é o pregão. Para você não utilizar o pregão, você tem que apresentar uma justificativa, tem que condicionar a partir do objeto. Diferentemente do que era na lei anterior, que você fazia modalidade pelo valor. A partir de tal valor é concorrência, abaixo de tal valor é tomada de preço, convite, e assim ia. Agora não, agora é pelo objeto. E aí tem um detalhe muito palpitante, que eu, inclusive, já vi uma colega colocando aqui no início da apresentação, que é a questão da definição de serviço comum de engenharia. Primeiro, porque é um conceito aberto. Segundo, porque existe uma resolução do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, a resolução 1116 de 2019, que diz que é aquela que eu fiz referência, né? Exatamente. Essa resolução simplesmente diz que nenhum serviço de engenharia é comum. Todo serviço de engenharia é técnico. Porque ele parte da premissa de que, para fazer qualquer serviço relacionado à engenharia, o profissional tem que ter habilitação técnica, ele tem que emitir um ART, ele tem que ter, dentro de sua base curricular, a atividade técnica específica. Então, com base nessa resolução, nenhuma hipótese é possível para o pregão de engenharia, de serviço de engenharia. E aí eu queria saber o que você acha sobre esse conflito, porque não há revogação tácita nem expressa desse dispositivo. O entendimento do CONFEA, eu tenho certeza que permanecerá o mesmo. Gostaria de saber a opinião do amigo aí sobre esse aparente conflito e como a gente vai poder discutir isso. Olha, na época, eu me lembro que quando saiu essa resolução do CONFEA 2019, eu nem tinha acordado ainda, e o meu WhatsApp já estava cheio de perguntas dos servidores, enchendo, né? Porque hoje a gente se comunica mais pelo WhatsApp do que por e-mail, né? E aí, quando eu entrei no e-mail, lá um monte de e-mail dos colegas, e agora, e agora, e agora, e agora. E veja, saiu na tua... institucionalmente eu vou falar a posição institucional da AGU e vou dar a minha opinião pessoal. Institucionalmente falando, tem um parecer que eu fiz referência, que vai estar anotado nesse material que eu vou distribuir para vocês, que ele entendeu que não cabe ao CONFEA definir aquilo que é comum ou que não é comum, porque é um conceito legal, né, que tá na lei do pregão, né, um conceito que está na lei do pregão,
e não cabe ao CONFEA dizer o que é o não comum dentro dessa perspectiva legal. E aí, a Advocacia Geral da União, como instituição responsável por dar a interpretação e a uniformização desta interpretação no âmbito da administração pública federal, diz, olha, serviço comum é isso que a gente faz usualmente, né? Dentro dessa perspectiva mercadológica e etc. e tal. Eu entendo, de certa forma, o teor da resolução do CONFEA, mas veja, quando você diz assim que a atividade ela é técnica, porque ela precisa ser exercida por quem titulariza um conhecimento técnico específico, né? Porque me parece que é esse o raciocínio da resolução do CONFEA, né? Ela pressupõe um conhecimento técnico específico na área da arquitetura, da engenharia, né? E a partir daí, e aí ela tem especificidades que mudam de acordo com a natureza, com a execução do objeto, talvez até próprio o local, as técnicas, as metodologias. Aí, se você comparar esse raciocínio e essa argumentação com nós, por exemplo, advogados, né, você vai partir do pressuposto de que todo serviço executado pelo advogado, ele é técnico especializado, porque somente o titular daquele conhecimento científico, né, que você adquiriu ao longo de estudos na faculdade, é que faz com que você possa, né, executar. Então, eu tenho dificuldades em entender essa percepção, e aí os colegas que estão aqui podem ampliar o debate para mim. Eu falo da minha visão de quem está fora, né, de quem talvez não pensa como Murilo, que é advogado do CREA, né, e que vive aí o common law creano, né, que é o direito que vocês criam aí a partir das interpretações normativas e na prática de vocês. Mas a minha visão, partindo deste raciocínio do CREA, que necessita de que o serviço é técnico e é especializado porque pressupõe esse conhecimento técnico, todo e qualquer serviço executado por toda e qualquer profissão, ela termina, né, e aí as profissões regulamentadas, vamos para a gente manter aqui para não abrir muito, ela termina sendo técnico especializado, Murilo. Porque ou você tem o conhecimento técnico para poder definir, e você sabe, né, como os demais colegas que estão aqui, que hoje, por exemplo, se recomenda que se contrate serviços de escritório de advocacia com pregão. Tem Tribunal de Contas aí que não aceita, né? E aí você já parte da ideia de que aquele serviço é comum, né? Porque vários profissionais do direito, eles não conseguiram se destacar em nível de expertise e de conhecimento e de diferencial na qualidade, no trabalho artesanal, vamos dizer assim, do seu saber jurídico, que faz com que ele fique dentro dessa caixa do que é comum. Aí você pega Murilo, por exemplo, né? Ele já entra na caixa do que é um serviço mais artesanal, mais especializado, porque ele tem uma vivência prática, ele conhece com maiores detalhes e riqueza esse conhecimento da engenharia conectado com o conhecimento do direito, o que pode, em algum momento, lhe habilitar a ser contratado lá por uma inexigibilidade, serviço técnico especializado de um advogado. Então, a minha avaliação é essa. Eu tenho dificuldades em enxergar o ponto de partida do CREA, a justificativa para dizer que aquilo é técnico especializado e que afastaria o pregão. Porque, na minha concepção, esse ponto de partida, ele faz com que todas as demais profissões elas tenham o mesmo caráter, e aí a gente afastaria, basicamente, muita coisa do pregão. É uma discussão que ainda vai ter muito pano para manga, mas ela vai se avolumar agora, na minha opinião, porque antes o gestor tinha opção. Eu poderia simplesmente não querer fazer o pregão e fazer por uma tomada de preço, e aí eu fazia, embora principalmente o de pequenos municípios, porque esse é outro aspecto que é muito discutido na lei, né, por quem critica a lei.
é uma lei que trouxe institutos de elevada complexidade e colocou de uma forma geral e generalizada, sem levar em consideração as peculiaridades dos municípios. Eu fui procurador de um município que tinha 3 mil habitantes. Dentro de 3 mil habitantes, para você, dentre os servidores públicos, formar uma comissão de licitação é uma atividade quase hercúlea para o gestor. E agora ele vai ter que ter um profissional específico para atuar na atuação na atuação da licitação, que seria uma espécie de pregoeiro oficial ou pregoeiro contratado não, né? Pregoeiro servidor permanente. Porque lembro que esse profissional, ele deve, os requisitos que a própria lei traz, é de que ele seja um servidor efetivo, né? E nos municípios simplesmente não tem. Eu já estou começando a pensar e a bolar sugestões de que os municípios vão ter que fazer concurso público específico para a contratação desse profissional. Só que aí entra outro aspecto. Nesse aí município... Tem que criar por lei, né? Criar por lei. E outra coisa, a remuneração. Nesse município, o salário do prefeito era R$5.000. Qual é o profissional com essa expertise vai querer sair daqui para trabalhar no município com um servidor público efetivo ganhando R$5.000, ou ganhando abaixo disso, né? O salário do secretário era R$2.000. Então, assim, as peculiaridades... E aí é o que eu digo, como é que num município como esse, em que não vai haver expertise suficiente dos membros, dos servidores que irão compor essa equipe de licitação e de contratação, para definir o que é serviço comum de engenharia ou não, levando em consideração que sempre que for comum, tem que ser para o pregão. Agora... É um aspecto muito, muito complexo, porque o conceito é muito aberto. E aí você tem o órgão maior, o órgão maior que regula a profissão, né? Dizendo que não existe nenhum serviço que seja comum. Um gestor que não tem essa atividade de expertise, eu acho que isso vai trazer muito trabalho para os órgãos de controle. Agora veja, um reforço, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, um reforço argumentativo para a tese de vocês, né? Essa sua tese de que sustentar... Não é minha não, viu? Não é minha não, é do Confea. Eu estou falando a tese de vocês. Eu sei da existência dela, não sei se eu defendo ela não, tenho dúvidas. Na realidade, eu tenho mais dúvida do que certeza. Veja, um ponto que a gente pode partir para fazer reflexões sobre, vamos colocar a legitimidade dessa resolução do Confea. Agora está escrito na lei, que ela diz aqui que serviço de engenharia é toda atividade, ela sai, né? Diz, não enquadrados no conceito de obra e que são estabelecidos por força de lei como privativas de profissões de arquiteto e advogado. O que ele está dizendo aqui? O serviço de engenharia é privativo dessas pessoas. Se é privativo dessas pessoas, somente essas pessoas é quem podem dizer se aquilo é técnico, se aquilo é comum ou se é especial, né? Então, talvez o que possa ser feito aí é um processo talvez de convencimento, enfim, para na hora da manifestação técnica, o servidor ou o engenheiro colocar lá que é serviço técnico especializado, né? Que não é serviço comum, que é serviço especial, porque se não é comum, é especial. O problema de você insistir nessa definição é que você vai afastar o pregão. Exato. Esse é o problema mesmo. Esse é que é o problema, entendeu? Esse é o maior problema. Você afasta o pregão e termina... um tiro no pé, na minha avaliação. Porque aí você, hoje em dia, com a nova lei, é também uma informação importante, né, para os colegas, principalmente os que estão tomando o pé pela primeira vez, é uma situação importante, porque quando não for pregão, vai ter que ir para a concorrência. Exatamente. Acabaram as modalidades de convite e tomada de preço. Então, exatamente, a alternativa para o pregão é a concorrência. E a concorrência sempre foi e continua sendo a modalidade mais complexa de licitação, pelos prazos e pelas dificuldades até de formalização dos procedimentos.
de regramentos e tal. Então, como você disse, é um tiro no pé. Mas o que eu falo é em termos de segurança jurídica para o gestor, entendeu? Mas o engenheiro não vai estar lá dizendo que é serviço comum de engenharia? Se o engenheiro diz que é serviço comum de engenharia, fala, o engenheiro, porque só quem pode dizer, né, são essas pessoas aqui, ou o engenheiro, ou o arquiteto, ou o técnico especializado. O serviço. A obra é o engenheiro. E veja que um ponto importante que eu esqueci de comentar no início. Quando ela destaca engenheiro e arquiteto, a gente vai, se não acabar, a gente vai começar a criar divisas, né, entre o que é efetivamente do profissional da engenharia e o que é efetivamente do profissional da arquitetura, porque certa vez eu estava em Uberlândia e depois de uma fala minha lá, vieram conversar comigo os engenheiros e arquitetos que estavam acompanhando a execução de uma obra. E a maior dúvida lá deles era que determinadas atividades, elas não eram de engenharia, e elas eram da arquitetura, a arquitetura dizia que não, que era da engenharia, vieram me perguntar como resolver, eu já não sei. Vocês aí é que têm o conhecimento técnico, vocês é que precisam dizer. Agora, a gente vai melhorar um pouco nisso, porque o engenharia, o engenheiro vai dizer, e a arquitetura, o arquiteto vai dizer. Então, é um projeto arquitetônico, bom, isso é do arquiteto, né? E aí, então, assim, a gente também melhorou um pouquinho nisso, quando ela botou essas profissões no centro, né? Mas, ao mesmo tempo, vai continuar com esse debate. O que eu vejo é que, se o engenheiro diz que é comum, é comum. Se o engenheiro diz que é especializado, é especial e, portanto, afasta o pregão, né? Vai vir basicamente no estudo técnico preliminar falando sobre isso. É o caminho. Amigo, Anélia, eu não sei ainda quanto tempo temos, se já devemos encerrar, porque realmente o tema é muito vasto, daria para a gente conversar aqui alguns dias. Então, me passa aí como é que... Boa noite. Eu queria pedir um reforço aí para o pessoal responder a pesquisa para nos ajudar. Isso, Natália. A pesquisa já está disponível no chat, né? Que nós temos o link. Vocês podem... Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Deu uma cortadinha, mas está ouvindo. Sim. Ok. Na realidade, a gente já ultrapassou o nosso tempo, que era de 1 hora, ou seja, às 17 horas, mas o palestrante, né, com certeza conseguiu aproveitar bastante o tempo na palestra, né, com tantas informações positivas. Mas o senhor fique à vontade se quiser fazer sua conclusão, se tiver mais algum ponto que queira acrescentar, o senhor fique à vontade. Já estão pedindo aí a parte 2 e 3, viu, Nitão? Vamos fazer vai ser um curso. E fique à vontade. Ficou mudo, Carlos. Ficou mudo. Ah, que bom que o pessoal, né, 2 e 3, vamos combinar, a gente abre um pouco aí porque a lei nova, ela traz, né, efetivamente essa internalização dos entendimentos dos órgãos de controle, muita coisa do Tribunal de Contas da União, muita coisa da Advocacia Geral da União. Uma coisa que eu acho que é extrema... Eu vou falando aqui as coisas que forem vindo aqui à minha cabeça, e quando for para parar, você diga, porque quando eu começo a falar, eu vou falando. Quem manda é a Anélia. Eu acho que ela disse aí que tinha que concluir, mas fica... Então eu vou concluir. Finalize aí. Quem manda aqui é a Anélia, eu sou só o intermediário. Eu vou concluir só com mais uma ou duas informações que eu acho que é importante. Eu acho que é importante dar atenção à parte dos contratos, porque ela traz, por exemplo, hoje, com a nova lei, a gente não tem mais aquela regra de vinculação do contrato ao exercício financeiro, aquela questão da anualidade, da vigência, que tem que ser de 12 meses, prorrogáveis, não. A gente tem contratos aí que pode começar com 5, com 4, com 3, chegar a 10. A gente tem contratos que pode chegar a 35 anos. Uma coisa que eu acho que é interessante na norma é o contrato de eficiência. A gente pode pensar aí em modalidades de contrato de eficiência energética, por exemplo. As instituições públicas, sobretudo aqui no Nordeste,
né? É um excelente mecanismo para isso. Uma outra coisa que eu acho muito importante é que a norma agora ela trouxe a obrigatoriedade de reajustes, né, de critérios de reajuste de preços, independentemente do prazo de vigência do seu contrato. O meu contrato vai ser 6 meses. Não tem mais isso. Ela diz, independentemente do prazo de vigência do contrato, bote lá um critério de reajuste, porque ela adota uma última informação, e aí eu prometo que não vou mais falar, ela adota a data, porque na anualidade do equilíbrio econômico-financeiro, a gente tem duas, né, hoje. A gente tem a data da apresentação da proposta, lá no dia do pregão, e tem a data da elaboração do orçamento. Na nova lei, ela traz apenas a data da elaboração do orçamento. Então, aquelas questões de, apresentei a minha planilha, vai estar desatualizada, quando eu assinar o contrato, começar a executar, vai estar desatualizada. Não, a gente não vai mais se preocupar com isso, porque ainda que você assine com um mês, ainda que você assine 10 meses depois que você apresentou sua proposta, que o orçamento foi elaborado, ele vai aplicar a regra da anualidade. Então, eram só essas lembranças, porque essa parte de equilíbrio econômico-financeiro ela é uma das partes que termina trazendo mais problemas, né? Na verdade, a execução contratual é aquilo que faz com que a gente gaste mais energia. Então, Murilo, eu fico aí à disposição, de repente, em outro momento, quiser marcar uma outra conversa, a gente agenda. Agradeço aí a participação de todos que ficaram conosco até agora. Obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns ao CREA. Continue com esse tipo de evento, porque ele é um diálogo não competitivo, mas ele é um diálogo colaborativo entre os diversos atores da sociedade para contribuir aí com a construção do conhecimento. Então, muito obrigado a todos e vou depois disponibilizar para vocês o material em PDF. E quem tiver interesse, sigam lá o meu perfil no Instagram, porque no perfil a gente, vou até colocar no chat aí para vocês, a gente faz lives, a gente grava vídeos, a gente tem um projeto lá só sobre direito administrativo, inclusive hoje a gente vai conversar sobre concessão de serviços públicos nos municípios. Então, muito obrigado, um forte abraço e boa noite e bom descanso para todos vocês. Nós que agradecemos, Carlos. Bom é que quando as pessoas gostam, você sabe que é a primeira de muitas. E já respondendo a algumas pessoas que estão questionando aqui, o IDASF, né, que é o Instituto de Direito Seabra Fagundes, aqui do Rio Grande do Norte, que nós fazemos parte, irá lançar, acredito que até amanhã, o curso sobre a nova lei de licitações. Será um curso de 34 horas, bastante completo, com grandes professores. Apesar de eu fazer parte, os outros são muito bons. Esse é o maior. E o curso vai começar a ser disponibilizado 2 vezes por semana, a partir do dia 15 ou 17 de junho, salvo engano. Mas eu vou passar para vocês direitinho, para todos ficarem cientes. E é uma oportunidade para quem quiser aprofundar. Tá ok? Muito obrigado a todos. Tem alguém aqui com a mão levantada, Murilo. Não sei se a pessoa quer falar. Maíra. Vai falar, Maíra? Acho que não, né? E outra coisa, pessoal. Estão pedindo aqui o link do curso. Se você puder botar no chat ou mandar por e-mail. Ele vai ser lançado de hoje para amanhã. Nitão é o coordenador. Assim que for lançado, ele me passa e eu disponibilizo. E pessoal, o curso vai ser um valor módico mesmo. A gente não vai cobrar valores caros. Não. Ele será gratuito para os associados do IDAF. Para quem não é associado, o valor vai ser módico mesmo, bem acessível. E quando você analisar lá a nossa grade e os professores que estarão presentes, você vai ter a certeza de que o valor que você vai estar pagando efetivamente é módico, porque o objetivo do IDASP é apenas arrecadar recursos para desenvolver as suas finalidades institucionais. Então, vai ser uma excelente oportunidade, né, para nos revermos e conversarmos aí sobre outros pontos. O curso ele vai abordar desde o primeiro artigo até o último artigo da lei. Então, vocês vão ter aulas temáticas, né? Serão vários blocos de aulas. As aulas serão nas terças e nas quintas,
à noite, né, 2 horinhas de aula pelo Meet, né, para que não fique cansativo para os professores e para os alunos que estarão lá conosco. Então, sintam-se aí convidados para participar do nosso curso também. Então é isso. Uma boa noite a todos. E vamos estudar a lei, que tem muita coisa para aprender. Valeu, pessoal. Forte abraço para vocês. Um abraço, então.